Muito bom. Então, boa tarde a todas, a todos, né? Amigos tão queridos que estão conosco aí nessa jornada de aprendizado, estudando o livro A Gênese. Nós vamos ver hoje a segunda parte do capítulo 12, que tem como grande tema a Gênese mosaica. Na última semana, a gente teve a oportunidade de fazer uma análise, fazer um comparativo da Gênese mosaica com os períodos geológicos da Terra, por meio daquele estudo da criação do mundo em 6 dias, né? E agora, para a gente finalizar esse contexto, nós vamos ter como abordagem a perda do paraíso. Então, hoje que a gente vai falar um pouquinho de Adão, de Eva, da maçã, da serpente, e tentar entender, mas uma coisa assim que é muito importante que a gente tenha em mente é assim, se a gente perguntar, existe lógica na Gênese mosaica? A resposta é, existe. Existe lógica desde que a gente consiga entender, abranger o sentido oculto, porque é como se fosse, então, uma grande alegoria, mas Kardec já nos chamou a atenção ao final do capítulo, da primeira parte do capítulo, que a gente fechou a semana passada, que a gente precisava conhecer, nos colocando no lugar e com o pensamento do povo daquela época, né? No que eles acreditavam. Então, de acordo com a crença daquele momento, quando a Gênese mosaica foi colocada, fazia sentido. E aí nós vamos ver, se a gente aprende nas fábulas, quando a gente é criança, as historinhas, sempre por meio de alegorias, de comparações, e depois, quando a gente cresce, a gente vai ver o que eu aprendi com aquela fábula, o que eu aprendi, né, com aquelas histórias. Um aprendizado sempre fica, por mais fabulosa, por mais alegórica que tenha sido a história, né? Então, a gente aprende várias coisas nas fábulas, aí a gente cresce e processa diferente. E o que acontece? Se a gente entender a Gênese mosaica com outro olhar, e não colocando nossa atenção apenas no que está escrito, nas palavras, mas procurando entender o sentido oculto dessas palavras, nós vamos, então, como Kardec diz, ter uma verdadeira, o mais alto curso de filosofia, né? Ele chega a comparar com isso. Como é que ele começa a falar da perda do paraíso? Ele cita uma das alegorias que é muito conhecida, que diz que Saturno, que era um deus que devorava a pedra, ele comia seus próprios filhos. Nossa, que esquisito a gente perceber, entender uma coisa dessas, mas é que Saturno tinha criado tudo. Então, se ele tinha criado tudo, ele tinha criado as pedras e era disso que ele se alimentava. É uma coisa, é uma figura de linguagem, né? Porque se todas as coisas foram obras do tempo e Saturno significava a personificação do tempo, a gente tem que lembrar que também o tempo destrói coisas, o tempo torna as coisas perenes, o tempo faz com que as coisas desapareçam e sejam devastadas. Por isso é que diziam que ele comia pedras, né? Porque tudo foi constituído no decorrer do tempo e que as pedras eram seus filhos. Quer dizer, como é que a gente vai entender um negócio desse? Fica sem sentido para nós. Mas, na verdade, Kardec volta a salientar que, no contexto da mitologia pagã, essas alegorias demonstram as várias faces que a humanidade tem, do bem, do mal, do bom, do ruim. E aí ele fala assim, que em relação à Gênese, se nós nos detivermos a observar as grandes verdades morais
que estão contidas nas palavras, sem tomá-las assim ao pé da letra, né? Que nós vamos ver sentido e conexão em tudo que está lá colocado. A gente vai começar falando de Adão. E na Gênese, Adão não representa apenas um homem. Adão, a pessoa individualizada. Na Gênese, a representação de Adão significa a própria humanidade, né? Qual foi a falta que Adão cometeu? Adão foi fraco, porque ele sabia que não podia comer de determinado fruto e ele comeu. E a humanidade é forte o suficiente para resistir a esse avalanche de tentações que tem? Então, Adão personifica a própria humanidade e a falta que ele cometeu significa que a humanidade tem muitos instintos materiais ainda por vencer. Vejam como faz sentido, gente. Nós não estamos falando do homem, né, comendo fruto, mas tudo que a gente tem por vencer. E isso nós estamos falando lá quando a Gênese foi escrita, em 1868. Então, como foi o diálogo de Deus, né? Primeiro, Deus criou esse jardim das delícias, que era assim chamado, e plantou árvores de frutos diversos nesse jardim, mas no centro desse jardim, ele plantou a árvore da vida. E ele disse que Adão e Eva poderiam viver ali, poderiam se alimentar de todos os frutos, com exceção dos frutos da árvore da vida. Porque se eles assim o fizessem, eles morreriam. Pronto. E a gente, quando lê essa citação, porque ela é mais longa e ela está lá no capítulo, por isso que eu não estou decupando a leitura do texto, ela está toda lá para a gente ver depois de novo e dar outra conferida. A gente fala, então tá, se comer o fruto da árvore principal, morre, perde a vida. Não, mas não é esse o sentido, né? Então, aquela árvore significava o quê? A árvore da vida, do ponto de vista de árvore da vida, representa a nossa vida espiritual, porque a gente sabe que nós somos seres imortais, e o nosso mundo é o mundo espiritual. A gente está aqui na Terra, vivenciando uma experiência humana para poder melhorar, para poder aprender, para poder progredir. Então, a árvore central do Jardim das Delícias tinha dois pontos de vista. Considerada como árvore da vida, ela representava a vida espiritual. E considerada como árvore da ciência, ela representava a consciência que cada um de nós precisa adquirir no nosso desenvolvimento, no decorrer da nossa vida, no crescimento da nossa inteligência, por meio das nossas escolhas, e tudo isso resultante do aprendizado que a gente faz, resultante do nosso livre-arbítrio. Então, ao mesmo passo que aquela árvore central representava a vida espiritual, ela também representava a consciência que a humanidade, que cada um de nós tinha que adquirir sobre como usar o nosso livre-arbítrio, como fazer as nossas escolhas, né? E aí, se a gente deixasse a nossa alma ser guiada por instintos, é óbvio que a gente teria que ser responsabilizado pelos nossos atos. Por que a gente está falando isso? Porque quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, alguém fala, puxa, mas não foi uma medida muito drástica, eles só comeram um fruto, puxa vida, Deus é bom, é misericordioso, mas ele também não dá a nós, ele não põe na nossa mão a vida, o amor e o livre-arbítrio?
Então, onde está a responsabilidade da nossa escolha? Foi dito de forma clara que aquele fruto não poderia, era o único fruto que não poderia, os outros todos ficariam ali à vontade. Então, quando a Kardec nos ensina a ir além do que está escrito, ele está nos mostrando que cada atitude nossa corresponde à consciência da nossa responsabilidade perante o que a gente faz, que é o uso do nosso livre-arbítrio, né? Muito bem. E o fruto? O que representa o fruto, né? Podemos relacionar a árvore da vida com a moral. A Cléo está dizendo que é possível relacionar a árvore da vida com a moral. É isso aí, Cléo. Quanto mais a gente progride moralmente, mais nossa vida espiritual floresce. Perfeito, né? O fruto, gente, que, na verdade, se nós tivermos lido com bastante atenção o capítulo, a gente vai ver que não é a maçã propriamente dita, ele está simbolizado como sendo a maçã. O fruto simboliza o objeto dos nossos desejos materiais. E quantos desejos nós não temos? De ordem material ainda, né? Então, é como se fosse a correlação com a cobiça, com aquilo que eu não posso, mas eu quero. Com aquilo que eu não devo, mas será que eu posso? Então, o fruto em si passa a ser uma figura de linguagem de algo que vai nos levar à prática do que não é o correto, do que não é o bem, ou seja, a prática do mal. Por quê? Comer o fruto significa que a gente não foi forte o suficiente para sucumbir à tentação. Porque Deus falou, desta árvore não pode comer o fruto. Mas se a gente foi e provou, estou me referindo a Eva, ao Adão, foi porque a tentação falou mais alto. E quantas vezes a tentação não fala mais alto em nós? Qualquer que seja ela, gente. Eu quero comer chocolate, mas não quero engordar, mas eu quero comer um monte de chocolate. Eu quero comer chocolate, mas eu tenho diabetes, eu não posso. Eu quero não fazer nada, eu quero levar minha vida de papo pro ar. Puxa, mas eu quero conquistar tantas coisas na minha vida. Quero ter o carro do ano, quero morar. Então, a gente quer, a gente cobiça, nem sempre a gente resiste. Talvez agora a gente já não coma barra de chocolate, a gente pegue uma tirinha, um quadradinho, não sei como é que está. Não sei, Delaine, eu não sei como é que está o nosso esforço, né, em não sucumbir à tentação. Então, gente, vamos entendendo que Adão não é o homem, Adão é a representação de todos nós. A árvore mostra que a nossa vida é a vida espiritual e que nós precisamos nos conscientizar e nos responsabilizarmos pelos nossos atos, né? O fruto daquela árvore, que já a gente volta a falar, chama peri, na verdade, que eles foram traduzindo muito, e naquela época, quando um nome de algo deixasse as pessoas pensarem em várias possibilidades, cada um usava como queria. Então, o mais próximo desse fruto, cujo nome original era peri, foi a maçã. E aí ficou da gente comer a maçã. Tem um rodapé que explica muito bem isso lá no capítulo, né? Mas muito bem, aquela árvore estava plantada no meio desse jardim. O que significa isso? Ela não podia estar lá num cantinho, escondida, que a gente nem fosse até perto dela? Não, ela está no meio do Jardim das Delícias. Significa que a gente está no meio de um mundo que a todo momento quer nos desviar da rota, do caminho do bem,
do caminho do trabalho, do caminho do aprimoramento. Ah, estou cansada de batalhar, não vou mais fazer nada. Cansei. E a gente tem esses períodos, e a gente oscila, e a gente sai da nossa faixa de equilíbrio, que hoje, uma das coisas que mais a gente tem que buscar é a manutenção do nosso equilíbrio, né? Em tudo que a gente faz. E como a gente se desequilibra. Como a nossa vida, às vezes, parece aquela gangorra que a gente brincava. Quando eu era criança, tinha um brinquedo chamado gangorra. Um ficava aqui, outro ficava aqui, depois invertia, em cima e embaixo. Batia e ia lá para cima. Buscando um equilíbrio, e quando as duas ficavam assim, as duas crianças, né, se segurando para manter a gangorra ali, porque sempre uma descia e a outra ia lá para cima. Mas a gente está vivendo num mundo cercado de sedução. Peguem as publicidades, né? Os modelos que as pessoas elegem. Acho que a Sandra está avisando que vai cair, ela vai mandar outro link. Beleza, que eu continuo falando. Beleza, Sandra, obrigada. Então, gente, ó, vai cair, a gente está no meio do Jardim das Delícias, cercado de seduções, mas a gente volta, já já.